Eu estava querendo saber um pouco sobre o ciclo ali de 2003 a 2010, né. Acho que o Brasil Uhum. viveu um período ali de pujança econômica, né, tirando a questão política. E depois veio a crise, né, que o Salomão já comentou também. O que que faltou para a gente consolidar aquele nível de desempenho e de crescimento? O que que o senhor faz de avaliação daquele período ali de pujança, Uhum. econômica do país? Eu acho que algumas coisas foram endereçadas ali, que foram importantes institucionalmente para o país, né, a gente colhe os frutos disso, inclusive com o Banco Central, né, forte, né, e consolidado. Mas o que mais que poderia ter sido feito naquela época para a gente, trazer para o Brasil essa questão que o senhor comentou de Singapura, a gente ser um país que realmente tivesse quebrado o ciclo, né, de pobreza para evoluir para um país já mais desenvolvido? Olha, ali, se deu passos importantes, né. O Brasil cresceu, em média, durante os 8 anos, 4%. Considerando que nós temos uma previsão de crescimento desse ano, por exemplo, de 2%, e para o próximo ano, o relatório Focus do Banco Central é cerca de 1,70, por aí. Uhum. Eh, então, mostra a diferença, não é. Então o país cresceu. O país cresceu, criou quase 11 milhões de empregos e mais de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza naquela oportunidade. Então foi uma mudança muito importante, mas foi além disso. Por exemplo, a estabilidade de preços permitiu o crescimento do crédito, que era o crédito do setor privado era cerca de 20% do PIB, né, 2002, 2003, ah, chegou em 2010 a 46% do PIB. Isto viabilizou, por exemplo, o o crédito agrícola, a expansão do crédito agrícola. Nós, inclusive, fizemos regulamentação do crédito agrícola. Isto está aí e está dando resultado, Uhum. tá certo? O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e é o que garante a estabilidade das contas externas, até hoje. Isso é um ponto importante. Naquela época, então, foi uma conjugação. Viabilizado o crédito agrícola, que veio junto com um resultado de investimento de pesquisa tecnológica, que foi a Embrapa, que desenvolveu um mecanismo que é basicamente com o uso de calcário e depois produtos químicos mais sofisticados, para neutralizar um problema que o maior parte do território brasileiro tem ou tinha, que é a questão da acidez no solo. Eh, então, o que é o calcário ou outras coisas, hoje já mais desenvolvidas, tratam o problema da acidez. Em tratando isso, nós temos uma terra, mais do que disponível, agriculturável. E isto, com crédito, permitiu essa explosão do agronegócio, essa explosão agrícola no Brasil, que é o que dá o equilíbrio às contas externas e etcétera. E o país pode crescer. Isso ficou, isso está aí, Uhum. tá certo? Eh eh, Dado da maior importância. Agora, se nós olharmos outros aspectos, né, 2003, hã, contas fiscais. Hã, Na época, um componente importante da equipe, de administração econômica, né, do país naquela época, veio conversar comigo, eu presidente do Banco Central. Falou: "Ó, Meirelles, a minha equipe lá está propondo que o Brasil, hã, entregue, né, gere um superávit primário". Olha a diferença, nós estamos falando em superávit primário, não é uma luta para chegar no déficit zero, é superávit. Estão propondo uma meta fiscal de 3,95% do PIB. Mas isso é um esforço muito grande, etcétera. O que politicamente muito difícil. O que você acha disso? Eu falei: "Discordo. Eu acho que tem que ser 4,25". Fizeram isso, na realidade o resultado foi 4,35 e o país cresceu. Uhum. Não só, nota bem essa combinação, de um lado, você controla que a evolução da dívida pública, do outro lado você cria condições para o desenvolvimento
produto importante, de um mercado importante, que foi a agricultura, né, que já tornou... assim, uma pequena história. Quando eu era adolescente, criança, meus pais me levaram numa cidade, foram lá visitar um amigo, etc., que tinha uma fazenda. Eu fui nessa fazenda. A fazenda não produzia nada, porque a terra era muito ácida. Tinha lá um crescimento de gado. Mas daquele crescimento não econômico. Tinha uma vaca ali, outra vaca ali, porque o terreno, o capim ali não era suficiente, de fato, para ter um rebanho forte ali, etc. Era uma coisa pobre. Depois, inclusive, quando eu voltei dos Estados Unidos e fui lá e me candidatei para o Congresso, o que aconteceu? Eu resolvi visitar aquela fazenda. Fui naquela cidade e perguntei lá para o cidadão que me recebeu: eu gostaria de visitar uma fazenda assim, 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 assim e tal. Podemos ir? Como é que nós vamos fazer? Eu me lembro que era uma estrada difícil, complicada. Ele falou: vamos sim. E eu falei: mas é difícil chegar lá? Ele falou: não, muito fácil, basta nós pegarmos um avião, seu avião, e vamos pousar aqui no aeroporto da fazenda. O aeroporto da fazenda? Cheguei lá, a região estava tendo uma produtividade do mesmo nível do meio oeste americano ou de alguns países europeus. Quer dizer, tecnologia, investimento certo e condições estruturais, inflação controlada, crédito expandindo, etc. E isso gerou resultado. E esse resultado, ao contrário, parece que a gente tende corretamente a focar nos problemas, né? Mas tem muita solução que já está aí. Essa, por exemplo, os saldos enormes da produção agrícola brasileira, com os saldos comerciais, saldo comercial, etc. Resolveu o problema da dívida externa brasileira. E também a questão aí, portanto, dessa conjugação de tecnologia, crédito, estrutura. Essa área do Brasil cresceu muito. Foi quando, você mencionou aí, grau de investimento, naquela época, no final da década, a revista The Economist, né, inglesa, publicou na capa um desenho do Cristo Redentor decolando, feito um foguete. Brasil takes off, né? Brasil takes off. Alguns anos depois, infelizmente, publicaram outra capa com o Cristo mergulhando na Baía de Guanabara. A maldição das capas de revista, não tem jeito, né? Agora, só trazer uns dados aqui legais sobre o momento atual do agro. A gente fez um episódio recente sobre a história do agro, a gente pegou uns dados para elucidar o tamanho disso, né? Hoje, 26% do PIB brasileiro vem do agro. O agro empregou 28 milhões de pessoas diretas ou indiretamente em 2024. E só estava reescutando o episódio com o Sérgio Habib, que foi um dos mais ouvidos do nosso canal, presidente da Jack Motors, e estava falando sobre carros de luxo, o mercado de carros de luxo. No Brasil, o mercado de carros de luxo é diferente do mundo afora, que é BMW, Audi, Mercedes. Aqui, grande parte são as picapes de mais de 300 mil reais, que estão principalmente no agro. Assim. Então, 6% do mercado de luxo, na verdade, 4% vem desse mundo agro. O Mato Grosso ali é bem forte, né? É isso. Mato Grosso, Goiás, Centro-Oeste todo. Né? Não, o senhor conhece bem ali de Anápolis, ali aquela região do Goiás, é forte mesmo. Boa. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.